Agora nós temos as orientações do advogado Henrique Jambis, que sempre tem uma pergunta do telespectador e ele responde aqui no programa. E a pergunta, Kleber, é de uma internauta aqui do Agroband. Ela diz que é produtora rural em Dourados, precisa de uma orientação do Dr. Henrique. Ela diz que tem um processo com uma empresa da região e ela está negociando desde 2014, mas devido às perdas da lavoura não está conseguindo pagar, porque os juros deles são muito altos. Agora ela diz que a propriedade rural foi para leilão e perguntou para o Dr. Henrique o que devo fazer. Olá, tudo bem? Tem dois aspectos sobre a pergunta dessa produtora que merecem ser levados em consideração. O primeiro é que ela menciona que a dívida dela é como empresa. Bom, se a dívida é como empresa, significa que ela comprou produtos, insumos agrícolas dessa empresa. Visivelmente você tem uma relação aí de contratos de compra e venda mercantil a prazo. Normalmente o produtor compra os insumos da empresa para pagar na safra. Aí já cabe o primeiro conselho. O produtor, sempre que compra de alguma empresa ou de uma cooperativa com prazo safra, ele deve guardar todos os comprovantes relativos a essa compra, seja as notas fiscais, as duplicatas, as cópias dos pedidos que ele fez desse produto, porque uma hora ele vai ter que acertar essa dívida, ele precisa saber exatamente quanto ele comprou. A segunda dica é que quando chega o prazo safra e o produtor não consegue pagar aquela conta porque teve uma frustração de receita, uma frustração de safra, ele tem, antes que assinar a confissão de dívida, entregar na mão do advogado para o advogado poder ler e ver se tem alguma cláusula ilegal. Sobretudo, ele precisa fazer a soma do que ele comprou naquele período anterior, se é aquele valor que está sendo colocado na confissão ou se estão sendo embutidos juros. Porque quando a produtora diz que não concorda com os juros porque eles são muito altos, cabe também um alerta. Juro para a empresa é de 1% ao mês sem capitalização. Se a conta ficou muito alta, é porque provavelmente esses juros foram embutidos no começo, antes do contrato de confissão. E aí fica muito mais difícil depois de provar. Em terceiro lugar, se a produtora diz que a propriedade dela está indo para leilão judicial, cabe também um alerta. Olha, sempre que a sua dívida já está em execução judicial, os seus prazos passam a ser muito preocupantes. Quando o produtor recebe a visita de um oficial de justiça com uma carta de citação, dizendo que contra ele tramita um processo judicial, ele precisa contratar um advogado imediatamente para se defender. Porque se ele perder prazo ou se ele não souber se defender adequadamente, ele pode acabar tendo um leilão judicial e perdendo a propriedade que deveria estar protegida, fosse pela lei de crédito rural, fosse pela impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Por isso, fique sempre atento e quando fizer compra de empresa, guarde primeiro os seus comprovantes de qual o seu relacionamento, dos seus pedidos, as notas fiscais, as duplicatas e quando tiver um prazo judicial, advogado rápido e defesa dentro do prazo. Se você também tem dúvidas sobre endividamento rural, escreve para o endereço do vídeo que semana que vem a gente responde. Até lá.